Olá, meus queridos, graça e a paz de Cristo. Estamos aqui mais uma vez para poder dar continuidade ao nosso trabalho de 365 dias andando com Deus. Hoje, quarta-feira, 16 de julho de 2025. Estamos aí numa quarta-feira abençoada. O tema hoje é um tema bem peculiar, né? Bom cristão, mau cidadão. O texto da nossa história está em Marcos, capítulo 12, verso 13 até o versículo 17. Ok? Vamos lá? A nossa história. Por ser um povo conquistado, os judeus pagavam altos impostos aos romanos. O imposto anual de um denário, salário de um dia para um trabalhador comum, era o mais odiado. Não por causa do valor, mas porque era um lembrete vergonhoso de que era um povo subjugado. Tinha de ser pago com a moeda romana, que trazia a imagem do imperador com inscrições ofensivas que atribuía a divindade e autoridade espiritual a César. Assim, seu uso era considerado um sacrilégio e era politicamente repugnante aos judeus devotos. Os inimigos de Jesus usavam esse imposto para tentar armar uma emboscada para ele. Perguntaram: é ou não contra a lei pagar imposto ao imperador romano? Uma resposta negativa iria trazer uma retaliação de Roma. Um sim o faria impopular com as pessoas. Jesus perguntou: de quem são o nome e a cara que estava gravada nesta moeda? Eles responderam: são do imperador. Ele continuou: dei ao imperador o que é do imperador. Ao dizê-lo, Jesus revelou que o imperador deveria receber o que era seu por direito, mas não mais do que isso. E dei a Deus que é de Deus. Isso queria dizer que o imperador não deveria receber a adoração ou a autoridade divina que queria, mas esses pertencem somente a Deus. Como a moeda continua a imagem de César, essa deveria ser devolvida. As pessoas têm a imagem de Deus, então devem se entregar a Ele. Saindo da arena política para o espiritual, Jesus explicou que um cristão que se entrega a Deus saberá o que significa ser um bom cidadão. Ele mostrou que você não precisa ser um mau cidadão para ser um bom cristão. Isso é verdade, né? Nós não precisamos ser um mau cidadão para ser um bom cristão. A gente tem que saber, né, discernir e viver da forma completamente cada um com o seu cada um. A verdade é que nós somos cidadãos do céu. Então, a ideologia nossa de cultura, a nossa forma de viver, tem que ser a do céu. Nada mais do que isso. Nada mais do que isso. Agora, enquanto vivemos na terra, nós vamos cumprir os nossos deveres. Um bom cidadão, ele paga imposto. Um bom cidadão, ele vai nas urnas votar com consciência, claro, não vai vender seus votos, não vai ali fazer barganha de voto. Um bom cidadão, ele vai cumprir o seu horário de trabalho regularmente, vai cumprir as leis de trânsito, vai parar no semáforo, vai ligar todo o mecanismo do carro para poder, as sinalizações, para poder andar. Um bom cidadão, ele vai fazer tudo o que é legal fazer. Mas quando é respeito da adoração, ela é somente dada a Deus e nada mais do que isso. Por isso temos que tomar cuidado de nós não idolatrarmos determinados políticos, não ficarmos brigando porque determinados políticos ou determinados líderes. Não, de maneira alguma. Eu não concordo de hipótese alguma nessa guerra que estão fazendo hoje, politicamente falando.
E eu lamento muito porque a briga, quem está fazendo, quem está lá brigando, é justamente os que estão lá, como que deveriam orar pela cidade, orar pelo nosso país, que deveriam amar os governantes que estão hoje na direção. Aí, em vez disso, eu trocam tudo e brigam por tudo e tentam, de maneira alguma, complicar mais as coisas como já estão complicadas. Mas vamos cumprir nosso dever, né? E orar e deixar que Deus mova as coisas nesse país. Não é nós que temos que mover as coisas, mas pastor, a gente não fazer nada. Não temos que fazer nada. O nosso papel aqui nessa terra, meus irmãos, é pregar o evangelho e viver em função de Deus. Olha aqui a situação aqui, né? Vejamos aqui que eles perguntaram a Jesus sobre a questão do imposto. Não, o que é para pagar o imposto? Vai lá e paga o imposto. Tem outra passagem na Bíblia que, segundo, né, a gente entende ali no contexto bíblico, Jesus era da tribo de Davi, né? E a tribo de Davi não pagava imposto devido a um acordo que houve entre Davi e Saul, né? Que a família dele não pagaria acordo. Mas mesmo assim, Jesus foi lá, mandou Pedro ir até o mar e ali pegar uma moeda na boca de um peixe para poder pagar o imposto, né? Então vejamos que Jesus tinha esse dever, é o dever nosso de pagar o imposto, de não ficarmos fazendo barganha com coisa alguma, mas cumprimos o nosso dever como um cidadão. Então, precisamos nós nos focar nisso, porque para sermos bom cristão, temos que também ser bom cidadão, né? O tema aqui, né, é uma pergunta: bom cristão, mau cidadão? Não, tem que ser bom cidadão também, né? Cidadão, enquanto estiver nessa terra, nós temos que fazer de tudo para a gente andar conforme um bom cidadão dessa terra. Ok? Vamos lá? O Examine de hoje diz o seguinte, é para ler também, tá, amados? Leia as cartas de Romanos, capítulo 13, verso 1 a 8, Tito, capítulo 3, versículo 1, e 1 Pedro, capítulo 2, verso 13 a 17, para ver como um bom cristão também pode ser um bom cidadão. Daí, eu vou repetir para você, né? Romanos 13, versículo 1 a 8, Tito, capítulo 3, versículo 1, primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 13 a 17. O considere. Como aplicar a resposta de Jesus em nosso versículo-chave às situações que os cristãos enfrentam oposição e perseguição? É uma pergunta que deve ser respondida conversando, não aqui nessa mesa aqui onde eu estou falando, né? Que também custaria eu alguns tempos aí para poder conversar sobre isso. Mas é uma boa pergunta que podemos conversar mais tarde sobre isso, né? Como podemos, né, responder às situações que nós enfrentamos na questão da oposição e na perseguição. Temos que saber como lidar com isso. Ok? Deus abençoe a sua vida e que tenha uma quarta-feira abençoada e que possamos, sim, ser um bom cidadão além de um bom cristão. Que a bondade e a misericórdia de Deus te acompanhe e nos acompanhe até a consumação do século. Amém.